Pois é, nós somos casados. No seu sim, na sua decisão. Nós acreditamos que o seu glória na nossa vida. Olá, tudo bem? Meu nome é Hélio Kessler. Oi, tudo bom? Nós vamos falar um pouquinho do nosso depoimento, da história da nossa vida. Eu sou Fabiane Kessler. Pois é, nós temos uma história que não é tão comum. Nós tivemos duas oportunidades de nos casarmos um com o outro. E hoje a gente vai separar essas duas etapas aí. Primeiro round e o segundo round. Primeiro round e segundo round. Nós estamos vivendo o nosso segundo round no nosso casamento. Na primeira oportunidade nós ficamos casados... 3 anos e meio a 4 anos, mais ou menos isso. Isso. Nós ficamos casados esse período, depois nós nos separamos, divorciamos e ficamos 12 anos divorciados, um longe do outro. Quase não tínhamos convívio, né? Raramente. Praticamente nenhum, mas tínhamos uma filha em comum, né? Temos uma filha em comum. E a gente conversava por causa dela, né? Justamente. No final das contas. Nossas conversas se resumiam, né, no atendimento às necessidades da nossa filha. E em alguns momentos dessa separação, ela morava em um estado e eu morava em outro. Né? A primeiro momento, ela morava em Brasília, depois da nossa separação, passou um bom tempo em Brasília. Depois ela se mudou para a Bahia, eu permaneci em Brasília. E depois eu me mudei para São Paulo e ela na Bahia, né? Uhum. Então nossas conversas, elas se resumiam em telefone. E basicamente sobre a nossa filha, nada de cunho pessoal. Nesse interim, eu conheci Jesus, digamos assim, eu tive uma experiência forte com Deus e comecei a buscar Deus, na presença de Deus, e queria Deus, tá? Um dia eu falei, agora eu quero um namorado, eu quero um marido, quero um varão para mim. E comecei a pedir a Deus isso, e Deus dizia para mim que eu já tinha marido. Eu falava, não mexe com isso não, nem quero saber desse cara mais. Esse cara é problema, é tranqueira. Na época era, hoje não é mais. Ainda bem, né? Mas naquela época era, e eu não queria, eu queria uma novidade, eu queria algo novo, diferente. E Deus falava esse negócio pra mim. Eu falei, ó, julgo desigual é pecado, esse negócio não dá certo, não quero saber disso. E ele que só quer saber de farra, de festa. Nessa época você era promotor, era conhecido como dono da noite lá em Brasília, né? Isso, eu trabalhava com noite já há alguns anos, né? E minha vida era uma vida extremamente, vamos colocar assim, libertina, né? Doida! Conhecia muita gente, eu era muito conhecido e isso me facilitava muito ter uma vida de loucura, de aventuras, né? E durante esse processo em que eu estava vivendo com grande intensidade essa profissão de produtor de eventos, foi na mesma época que ela já estava se convertendo, que ela estava vivendo uma coisa muito bonita, religiosamente falando, né? Com Deus. Então, é muito bom isso que você falou, porque foi ele que nos trouxe a proximidade, Sim. Porque eu não queria e ele muito menos ainda, depois ele vai te falar isso. E numa das idas dele, numa das minhas idas, na verdade, em Brasília, ele falou para mim que começou a ir numa igreja. E se eu queria ir lá conhecer? Foi claro que eu quero. Estava morando na Bahia nessa época, estava em Brasília. Claro que eu quero e fui. Quando eu fui, ele estava com 2 ou 3 carros cheios de gente para ir à igreja. Na igreja da Irmã Rosa. Que hoje é Bispo Rosa. E aí, lá, ele com esse carro cheio de gente, tudo pronto para dar à igreja e para todo para Esbórnia, para balada. Eu falei, gente, que engodo, Deus. Não cai nessa não, esse cara quer te enrolar, esse cara tá te gambelando, é impossível esse cara largar essa vida que ele tem para te amar, é impossível eu amá-lo de novo e é impossível ele me amar de novo, isso não dá certo não. E lá o povo cantando, dançando e eu quieta pensando nisso, aí fez um barulhão e a Irmã Rosa me mete o dedo na cara e fala assim, Deus falou que vai fazer esse impossível sim na sua vida, se posiciona e crê, porque ele vai fazer. Eu saí
dali tonta, porque eu nunca tinha ouvido profecia na minha vida, nem sabia que isso existia. Fui pra casa, falei, meu Deus, o que que faz, o que que acontece? E aí começou a minha grande transformação em Deus, porque foi um tempo de aprendizado, um tempo de encontro com Deus, um tempo de crer no invisível, porque ninguém cria. Meu pastor falava, não, minha filha, eis que tudo se fez novo, aquela época era a época da ignorância, não faz isso não, vai procurar outra pessoa dentro da igreja. Já tinha um rapaz interessado em mim, né, já facilitava as coisas. Falei, mas Deus falou comigo, e aí assim foi, nenhum assim, concretamente, olha, isso vai acontecer na sua vida, eu não tive apoio. A minha família também dizia, Fabiane, deixa de ser doida, ele não quer saber de você, você não entendeu não que ele quer outra pessoa, ele não quer saber de você. E eu olhei para aquilo tudo e falei, eu sei o que Deus me falou, eu vou crer naquilo que Deus fez. E num desses momentos assim de conflito, eu fiquei até sem acreditar em Deus, uns 6 anos já orando e esperando. Eu falei, Deus, eu estou numa encruzilhada, não sei se vai acontecer ou não, me fala comigo, me mostra um sinal para que eu creia que isso vai acontecer. E aí eu pedi um arco-íris a Deus. Deus me deu um arco-íris naquele dia, mas eu fiquei com medo de eu estar enganando a Deus, sabe? Tipo, o arco-íris já estava ali, o meu inconsciente viu e eu estava jogando com Deus, manipulando a Deus. Eu falei, Senhor, eu realmente estou em dúvida. Se de fato isso vai acontecer, me mostra 3 dias consecutivos esse arco-íris no céu. E se puder, Deus, no mesmo horário, porque eu não sei se eu creio que o Senhor existe, se isso vai acontecer e tudo mais. E Deus generosamente me colocou esses 3 dias consecutivos um arco-íris no céu. E aí eu criei e esperei. Nós estamos 12 anos divorciados e fiquei aguardando esse retorno. Até que teve. Isso, no decorrer de toda essa história que ela contou, eu também me converti. E me converti casualmente, porque eu estava muito bem na noite, eu tinha a vida que eu sempre tinha sonhado, eu curtia muito, eu viajava muito, porém, dentro de mim tinha um vazio muito grande. Foi esse vazio que me levou a questionar se ele de repente não poderia ser preenchido por Deus. Foi quando eu me dei a oportunidade de novamente procurar uma igreja, porque eu já havia parado de ir na igreja que eu ia antes da Bispa Rosa, né? E comecei a frequentar um outro ministério. E nesse ministério eu fui tocado por Deus. O pastor estava lá pregando, estava trazendo uma palavra que parecia que era diretamente para mim. E eu não perdi a oportunidade, entreguei minha vida completamente a Deus, vivendo um processo de conversão gradual, mas muito intenso. Vivia dentro da igreja, abandonei a minha vida profissional dentro da noite e decidi viver uma coisa que eu nunca tinha me permitido viver, que era essa vida com Deus, essa vida religiosa, né? E durante 3 anos sozinho, até que eu comecei a ter relacionamentos dentro da igreja. Namoro. Comecei a procurar uma menina, outra namoro, muito bem lembrado, namoros esporádicos, curtos, que não davam certo, né? Eu tive 3 namoradas dentro da igreja, depois de uns 2 anos e meio que eu decidi viver santidade mesmo. É uma coisa que eu nunca tinha imaginado que existia. E decidi em 2 anos e meio viver essa total santidade, quando eu comecei a namorar também em santidade. E esses relacionamentos, eles não deram certo, tinham tudo para dar certo, não deram. Falava que era boa cumba, né, que eu fazia. E me incomodava muito essa coisa de saber que ela estava convertida lá na Bahia orando por mim. Detalhe que eu não falava para ele, estou orando por você. Mas o Espírito Santo contava, né, estimulava, e tinha também seu irmão que contou, né? Isso. Ela não me falava, mas eu sabia, né? Uma ou outra pessoa sabia que ela estava namorando e, aliás, que ela estava orando por mim, e isso me incomodava muito. E eu constantemente ligava para ela para deixar bem convicto que, mesmo convertido, eu não queria absolutamente nada com ela, porque eu dizia sempre: eis que tudo se fez novo. Usava a Bíblia para justificar a minha iniciativa de não estar
gente não ter mais interesse por ela, né? E essas fases de namoro que ele tinha, que Deus me contava, outro momento a gente te conta como é que foi isso em detalhes. Mas aí, nessa história toda, ele foi morar em São Paulo para cuidar da rede de jovens de São Paulo. E eu lá na Bahia pensei, gente, o que os olhos veem, o coração sente. O que os olhos não veem, o coração não sente. Quando está do outro lado do mapa, piorou. Aí que não vai ter mesmo condição disso acontecer. Ou não, vai ter. Aí eu fui e na casa de uma amiga minha, da Tina, a gente sentada na cozinha, olha o que 2 orarem sobre algo vai ser feito, não é assim que a Bíblia diz? Então vamos orar juntas? E nós oramos, pedindo para que Deus usasse o pastor dele lá em São Paulo para falar com ele, já que estava falando de relacionamento, Deus falava comigo e falava com ele, mas ele não queria ouvir, então não ouvia. Para Deus falar com o pastor dele sobre isso e que eu entendia que o livre-arbítrio é respeitado por Deus e que se ele decidisse não estar comigo, Deus o respeitaria nisso. Então, eu podia ficar a vida inteira aguardando isso acontecer, como era a promessa e como Deus havia me dito que aconteceria, e ele poderia tomar a decisão de estar com outra pessoa e nunca estar comigo. E Deus iria respeitar também. E eu estava pronta e disposta, de acordo com o que a palavra de Deus dizia, pela minha interpretação, pelo aquilo que eu compreendo da Bíblia, de que ou eu restaurava meu casamento com ele, ou eu estaria sozinha a vida toda. Eu estava disposta a viver isso. E ali, conversando com Deus, falei, olha Deus, até julho, se nada acontecer de concreto, para que eu creia de que ele vai ser movido no coração dele a estar comigo, eu vou me sentir liberada para não mais ficar na expectativa da espera e saber que eu vou ficar sozinha a vida inteira, solteira e tudo bem, ok. Então, oramos ali junto, ela ria de mim, para de rir, tem que ser séria acreditando junto comigo, senão não vai acontecer. E assim nós fizemos. E depois de um bom tempo lá em São Paulo... Sim, fui morar em São Paulo, como ela disse, né? E em São Paulo eu conheci uma pessoa que me interessou e pelo que estava ocorrendo entre nós, os olhares, os sorrisos, me parecia que ela estava sinalizando também que havia um interesse. E numa oportunidade que eu tive com o pastor, de nós almoçarmos uma vez no restaurante, eu compartilhei com ele esse meu interesse por essa menina. Foi quando ele resolveu me desafiar, me confrontar, que eu me senti confrontado, e ele me questionou: Hélio, você não já foi casado? Você não já tem uma filha desse casamento? E eu ficava muito indignado com esse questionamento, porque eu tinha realmente no meu coração que tudo se fez novo. Não passava na minha cabeça que eu deveria me casar com a mesma pessoa, eu queria me casar com uma pessoa diferente. Não pela Fabiane em si, porque eu tinha muito carinho pela Fabiane. Ela era mãe da minha filha, nós não tínhamos atrito. E muito menos porque ela não me agradava em termos de beleza, pelo contrário. Então, mas eu queria viver uma experiência nova, com uma pessoa nova. E quando ele se viu naquela situação, ele viu minha irritação, ele propôs automaticamente: Hélio, então faz o seguinte, ora durante uma semana. Se em uma semana Deus não falar nada contigo, a gente senta aqui novamente nesse mesmo restaurante, nesse mesmo horário, e eu te libero para conhecer fulana. Bom, quando ele falou isso, me trouxe esperança, o alívio, né? Deus conhece os desejos do meu coração e Ele vai fazer aquilo que o seu filho espera. Só que durante essa uma semana, o mundo espiritual ele entrou em movimento. E eu comecei já no primeiro dia, eu já entrei em oração no meu primeiro dia assim: Deus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe o que queria me alegrar, o Senhor sabe o que queria me satisfazer. E eu continuando orando, eu coloco, porque o pastor mandou, coloco a Fabiane, Senhor, mas eu sei que o Senhor já me liberou disso. Já me quebra essa e me liberou. Gente, no primeiro dia eu já sonhei com a Fabiane, segundo dia eu já comecei a sonhar de novo, terceiro, quarto, eu sei que no sexto dia eu parecia uma pessoa com olheira, sabe aquela pessoa com olheira que não dormia? Porque dentro de mim estava confuso, como assim?
Já tem mais de 10 anos que eu me separei da Fabiane. Eu nunca tive crise nenhuma, dúvida nenhuma dessa separação. Como é que eu começo a sonhar com ela e pensar nela durante todos os dias? No 6º dia, eu já estava convicto que eu tinha me apaixonado por ela novamente. E foi nesse exato momento, no 7º dia, que eu me sentei novamente com o pastor e anunciei para ele que eu me rendia, que eu estava apaixonado pela minha esposa e que eu queria voltar para ela novamente. E eu lá na Bahia sem saber de nada. Nadinha de nada. Até porque ele desafiou, né? Isso, o pastor foi tão corajoso, tão homem de Deus. Um abraço para o pastor Lucas, quero agradecê-lo por isso. Ele foi tão homem de Deus que ele falou assim, olha, e tem mais, a boa obra que Deus começou, ele vai terminar. Você não vai ligar para ela, vocês vão se encontrar e vocês vão conversar a respeito disso. Só que esse momento eu estava vivendo... Não tinha a menor perspectiva de nós nos encontrar. Financeiramente eu estava muito apertado, eu não tinha como ir na Bahia, até que nos encontramos em Brasília. É verdade. Né? Milagrosamente, porque ela foi para a mesma festa que eu estava indo. Exato. E nos encontramos. Na verdade, nessa nós não festa. Nos encontramos nessa festa. Quando eu cheguei na festa, que demorei coisa pouca para me arrumar, eu e minha amiga, quando nós chegamos na festa, você já tinha ido embora. Eu comi algo na festa que não passei bem. No outro dia você me ligou, eu na casa da minha amiga em Brasília. Ah, vamos assistir o filme, Copa do Mundo, jogo de futebol. Vamos assistir o jogo de futebol lá na igreja conosco. Eu assisti com vocês, a minha amiga, vai não, que ele só te maltrata, você não vai não, vai ficar aqui comigo. E eu tinha umas provas dos meus alunos da faculdade para corrigir, falei, vou ficar corrigindo essas provas aqui, não vou não. Ele, amanhã você vai conversar com a mamãe quer fazer um almoço para você não vai ser mal educada com a mamãe, não vai fazer satisfeita, né? Eu, tá, então não vou fazer não. E ele já sabia o que ia acontecer, o que não imaginava, que Deus já tinha cumprido a obra ali, né? E aí nós fomos almoçar na casa da sua mãe. De lá, você me chamou para ir no Pontão, né? Nos encontramos num lugar maravilhoso e foi uma coisa assim muito mágica que eu nunca imaginei viver na minha vida. Naquele dia, ali recomeçou toda a minha vida novamente, né? Porque naquele dia eu parecia um adolescente. Gente, foi muito engraçado. Eu estava muito nervoso, eu fiquei 1 hora enrolando ela com um assunto que não acabava. Do passarinho, do papagaio, do falava cachorro. Da nossa filha, contava as coisas do ministério para ela, enfim. E eu sem entender nada. Até que ele vira para mim e fala assim, o que você acha da gente restaurar nosso casamento? Eu quase não entendo o que ele fala, de tão rápido que ele falou. Eu, hã? Ainda bem que eu tava de óculos escuros, senão ele ia ver o olho esbugalhado. Sim, e ela disse sim pra mim. Aí ficamos, e aí como é que faz? A gente namora? Fica noivo? Casa direto? O que a gente faz? Ficamos... E a partir dali nós recomeçamos uma história de amor, uma história de restauração familiar, porque uma coisa muito legal, porque Deus primeiro restaurou a nossa união, o nosso casamento, e depois Ele restaurou a nossa família. 3 meses depois, no máximo, nós nos casamos novamente. Nossa filha veio morar conosco, nossa filha na época com 14 anos de idade, a nossa primogênita, que era a nossa única filha na época, né? E hoje nós estamos 12 anos casados. Nesse processo a nossa filha viveu uma restauração emocional muito poderosa, que em outra oportunidade nós contaremos. Hoje é casada. Hoje ela é casada, nós somos avós de uma netinha linda de 2 anos e pouco. E nós temos vivido esse casamento. Filha, né? Isso, temos uma filha de 7 anos que é a bênção da segunda casa, né? E nós temos vivido um casamento cheio de desafios nesses 12 anos. 12 anos de recasados. E essas experiências, elas vieram trazer para nós uma convicção muito grande, que Deus fez o milagre. Nós somos frutos desse milagre, né? Esse milagre, ele foi calcado em anos de aprendizado, em anos de experiência, em anos de reencontro conosco como indivíduos, em anos de muito aprendizado, não só no nosso, até o nosso casarmos de novo, mas nesses anos de recasamento, porque ele casou mesmo, mês que tudo se fez novo, com uma mulher diferente que ele não conhecia.
E eu casei mesmo com um homem novo que eu não conhecia. Então tudo isso nos respaldou em aprendizado, em conhecimento. Nós fomos estudar técnicas, fomos atrás de pesquisadores. Antes de chegar nisso, eu queria compartilhar algo. Como a Fabiane disse, nós nos casamos, nós tivemos um novo formato de casamento, né? Nos casamos novamente, porém nós continuávamos sendo em partes as mesmas pessoas em relação a casamento. Nós éramos mais maduros, mas a gente começou a patinar em algumas questões que nós vivíamos. Ou seja, Deus fez o milagre da união, Deus fez o milagre da transformação, Deus criou um ambiente para que esse milagre acontecesse. Nós entramos pela porta, agora permanecer lá dentro cabia. Começaram-se os desafios do dia a dia, né? A crise dos 3 anos, a crise dos 6, como muitas pessoas dizem. E nós fomos, lógico, com muita sabedoria de Deus sobre a nossa vida, com muita graça, mas nós fomos nos adequando a esses ajustes, a esses alinhamentos. Tivemos, como a Fabiane começou a contar, que passar por um processo de aprendizado que nos levou a buscarmos um conhecimento técnico muito grande na nossa vida. Né? Hoje você é psicólogo? Hoje eu sou psicólogo e especializado em terapia sistêmica familiar e sou Master Coach também, formado em coaching. Hoje também eu sou Master Coach, mentora de casais, também sou nessa caminhada de aprendizado da teoria familiar sistêmica. Para quê? Para agregar o conhecimento prático e o conhecimento técnico, para ajudar você, para que você não precise passar pelo que nós passamos, para que você avance muito mais rápido, para que você consiga resultados muito mais rápido e melhores. E seu casamento também seja uma bênção. Foi justamente isso que Fabiane falou. Nós fomos buscar nesses conhecimentos, nós entendemos que recebemos um chamado, vamos colocar assim, um propósito, uma missão de vida, que é trabalhar com casamentos. E nós nos especializamos para isso, nós buscamos conhecimento para isso. Deus foi nos preparando, porque eu acredito, e minha esposa também acredita, que aquilo que Deus nos dá. Eu ouvi de um homem muito inteligente, muito sábio um dia, ele falou: Hélio, onde você está vivendo o seu problema é onde Deus tem uma bênção para você. Onde há sofrimento na sua vida hoje é porque Deus quer te preparar para algo muito grande nessa mesma área. Né? Nessa mesma área. Justamente. E é esse sentimento que nós temos hoje, de que nós fomos capacitados, nós fomos chamados e isso virou uma missão de vida. Né? Então eu e minha esposa, nós temos buscado esse conhecimento com muito cada dia mais afinco. E olha que a gente já tem cada um de nós, mais de 3.000 horas de atendimento, mais de centenas de pessoas que já ouviram-nos, que já estamos tiveram a campo, sua vida né? transformada. Tem vários casais que nós já atendemos e que estamos atendendo e temos visto essa transformação na prática, na vida das pessoas. Até hoje, todos os casamentos foram restaurados que estiveram na nossa mão. E é aqui que começa aquilo que nós recebemos em sonhos. Nós recebemos como se fosse uma visão, que é o projeto Dizemos Sim. É um projeto que está todo montado, baseado nesse conhecimento que nós estamos trazendo aqui para você, onde nós utilizamos o conhecimento da psicologia sistêmica familiar e também utilizamos o conhecimento do coaching, onde vai nos levar para ferramentas poderosas para que nós possamos alavancar nossa relação. Para que porque muitos casais, nós em campo observamos isso, através de vários atendimentos que fazemos, nós percebemos que a maior dificuldade dos casais permanecerem firmados no seu casamento é não saberem o que vão fazer. E a gente está aqui para te ajudar nisso. Não somente com teoria, mas também com prática. Nosso desafio no Dizemos Sim é te levar para uma vida de ação, de prática, para que você, de uma forma muito eficaz, venha mudar a estrutura do seu casamento. Acompanhe-nos, nós vamos trazer vários vídeos, várias técnicas,
ferramentas para te ajudar e você vai ter seu casamento restaurado. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau.